Sabe aquele desconforto no peito, uma respiração mais curta, excessivas preocupações, as famosas colocações "e se", que se referem às incertezas com a própria vida? Se isso está muito excessivo contigo, nós falaremos hoje sobre a ansiedade. Se você hoje está passando isso, se sabe de alguém ao seu lado que está passando isso, fica até o final do vídeo porque a gente vai falar sobre a ansiedade. Muito prazer, eu sou Victor Lucas. E o propósito do nosso canal é falarmos de psicologia, de vida cotidiana, de formação humana. Se você gosta destas temáticas, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bem? Então você vai perceber que no vídeo de hoje sobre a ansiedade, eu farei um modelo muito semelhante àquele que eu fiz do transtorno depressivo maior. Eu vou deixar aqui o card desse lado ou desse lado para você depois acompanhar com mais calma, está bem? Para começarmos o assunto, eu peço que você me acompanhe aqui na tela. Aqui está disponibilizado a minha newsletter, a carta que eu escrevi sobre a ansiedade. Depois você está mais do que convidado a acessá-la, porque eu vou deixar o link abaixo na descrição, está bem? Então começamos com os números e as matérias. Então, numa breve pesquisa que eu gosto de fazer para introduzir o assunto, a gente pode ver aí algumas manchetes que falam da ansiedade e deixa a gente com um pé atrás muito grande. Claro que sem um sensacionalismo, mas apresentando o quadro atual no contexto mundial, brasileiro mesmo. Eu sempre gosto de me pautar no contexto brasileiro em comparação a algum país, América Latina, ao mundo mesmo. Na primeira matéria que eu trouxe, a gente tem aqui: por que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo? Essa é uma reportagem da BBC, que o subtítulo dela fala assim para nós: no país com a maior prevalência de ansiedade no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, quem tem transtorno mental ainda é alvo de preconceito. Talvez você se lembre daquele vídeo que eu fiz sobre a depressão, da psicofobia. Muitas vezes a pessoa tem uma aversão a quem tem um transtorno mental, tem ali uma certa ignorância ali muito grande quanto a isso, tá bom? Uma segunda matéria: ansiedade é eleita a palavra do ano no Brasil segundo uma pesquisa. Ou seja, o que faz uma pessoa procurar pelo tema da ansiedade se ela não tiver ansiedade ou se não tiver alguém que ela conheça sobre ansiedade, etc. Ou seja, esse é um tema muito em voga. Ora, nós temos que esse tema, esse transtorno ainda está sendo muito alto, né? Isso está acontecendo bastante. E por fim, uma última matéria que já começa a contar para nós aqui alguns fatores predisponentes e precipitantes. O Brasil ocupa alarmante papel de destaque na atual epidemia global de ansiedade. E aqui os autores já apontam para nós alguns fatores que podem aí ser como que os gatilhos, não tanto individuais, mas ao mesmo tempo sociais mesmo, né? Então nós temos aí o abuso de redes sociais, uma inflação crescente, a questão econômica, a interminável polarização política, os desastres ambientais. Então isso tudo faz com que o brasileiro ele vá agregando preocupações, coisas que realmente pertencem a uma estrutura que talvez não esteja tanto no controle dele. Então, como no último vídeo que eu apresentei para você que há transtornos depressivos, também vou contar no vídeo de hoje que há transtornos ansiosos. Então a gente consegue discriminar em vários transtornos para a gente ter uma intervenção mais adequada. Claro que podem haver intervenções mais ou menos semelhantes, comuns, mas é muito importante a gente ter essa discriminação, tá bom? Voltemos à tela.
nós temos aqui os transtornos de ansiedade, como eu falei para vocês. E o DSM-5, aqui eu não coloquei o 5, mas nós estamos na versão 5TR, que é uma versão já revisada. Então, o DSM-5 com o CID-10, que hoje também está em transição para o 11, eles são aí como que manuais de classificação de doenças por todo mundo, usado pela área da saúde, por áreas sociais. Mas muito bem, então, como nos transtornos depressivos há semelhanças também e diferenças, no transtorno de ansiedade é a mesma coisa. Acompanhe aqui comigo. Os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. Partindo da semelhança, nós vamos para as diferenças. Os transtornos de ansiedade diferem entre si nos tipos de objetos ou situações que induzem o medo, que levam ao medo. Ansiedade ou comportamento de esquiva e na ideação cognitiva associada. Assim, embora os transtornos de ansiedade tendam a ser altamente comórbidos, ou seja, você pode ter um transtorno, pode ter um outro ao mesmo tempo, entre si, podem ser diferenciados pelo exame detalhado dos tipos de situações que são temidos ou evitados, e pelo conteúdo dos pensamentos ou crenças associadas. Então, lembremos daquela comparação que eu fiz de pastas do computador. Você tem aqui os transtornos mentais, transtornos ansiosos, e hoje nós falaremos com mais detalhe da TAG, do transtorno de ansiedade generalizado, está bem? Mas antes disso, vamos apontar aí quais são os transtornos de ansiedade. Talvez você esteja chegando agora, esteja com alguma dúvida. Então é importante a gente falar a respeito disso. Então vamos lá. Começando aqui onde está o meu mouse. A ansiedade de separação, um mutismo seletivo, uma fobia específica, uma ansiedade social, pânico, agorafobia, que é uma ansiedade em lugares abertos, fechados, estar sozinho, ansiedade generalizada e ansiedade induzida por substância ou medicamento. Dos transtornos de ansiedade que eu apontei, você se interessa por outro? Você já imaginou que tem outro, talvez? Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo de algum deles, se acha bem interessante, tá bem? Muito bem, então quando nós falamos sobre o transtorno de ansiedade generalizado, é muito importante fazer uma discriminação mais correta possível, tá certo? Então eu destaco alguns pontos, eu não vou ler aqui exaustivamente, mas você pode consultar o material depois. Ansiedade e preocupação excessivas, ou seja, uma expectativa apreensiva, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, tais como desempenho escolar ou profissional. Só uma ressalva aqui. A gente vai estudando e vai tendo uma comparação, né? Diferente do pânico, que pode ser um ataque inesperado, abrupto, ou até mesmo esperado, mas que acontece num dado momento, esse transtorno de ansiedade generalizada tem um contínuo, uma constância que o indivíduo não consegue controlar. Sobretudo a preocupação e também as incertezas, né? Então, nós temos a mais aqui embaixo. Eu só vou adiantar um pouquinho, mas depois eu volto. Então, você tem na ansiedade um sofrimento clinicamente significativo ou um prejuízo funcional, um prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes para o indivíduo, tá bom? Bom, já vamos para as causas, né? Então, conforme eu falei para você, há alguns fatores mais predisponentes
outros precipitantes, ainda os fatores ali que mantêm um certo transtorno, né? Mas eu vou abordar apenas os predisponentes e os precipitantes. Os predisponentes são as tendências que a pessoa pode ter. Então você fica aqui comigo para entender. Olha. Você vai ter alguns fatores temperamentais, da personalidade mesmo, alguns pontos ambientais, genéticos, fisiológicos. Né? Às vezes você tem ali uma causa mais orgânica mesmo, que pode fazer com que fortaleça isso. Mas é claro que cabe também um certo diagnóstico diferencial. São os fatores temperamentais, ambientais, genéticos e fisiológicos. Claro que, de certa forma, os fatores ambientais também podem funcionar como um precipitante. Né? Da onde a pessoa veio, onde ela está hoje, o que acontece hoje. Como eu falei para vocês, o contexto social mais macro pode ser um fator precipitante e tanto. Tá bom? Então, depois vale a pena conferir. Eu vou deixar para você o DSM aqui embaixo, como todas as fontes também para você consultar, está bem? O público ou o sexo com maior frequência ou prevalência de ansiedade ou transtorno de ansiedade generalizada. Mais uma vez, nós temos as mulheres que saem numa certa desvantagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma certa comorbidade que acontece ao lado da ansiedade generalizada, de outras ansiedades, mas também de algum transtorno de humor. Às vezes isso acontece, pode ser aí uma depressão unipolar mesmo, algum episódio depressivo, ou até mesmo um transtorno misto de ansiedade e depressão. Para os homens, nós temos aí uma certa saída, um certo escape. É uma comorbidade, mas também temos aí um certo uso de substância. Nós vamos agora então para os tratamentos. Então, é muito interessante a gente saber do transtorno, diferenciá-lo, discriminá-lo. Esse vídeo é meramente uma introdução sobre o assunto, mas acho que a cereja do bolo, a coisa mais esperada mesmo é o tratamento, aquilo que a gente pode fazer. E tratamentos, mesmo porque nós temos aí uma certa esfera partindo de uma gravidade do caso. Se é um quadro que está muito exacerbado, se é um quadro leve, moderado ou grave. Isso tudo um clínico, um psicólogo, um psiquiatra vai analisando para fazer ali sempre uma combinação de 3 coisas: de terapia, de medicamentos, são os psicofármacos, também boas práticas de um estilo de vida mesmo saudável. Mais uma vez, peço que você me acompanhe aqui na tela. Então, nós temos a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem hoje que eu me debruço, eu acho muito interessante. Eu acho que ela consegue contemplar um caráter muito prático dos transtornos, buscar uma resolução muito efetiva mesmo e mais ou menos breve. Então, o que a gente pode pensar quando a gente tem aí qualquer transtorno, mas sobretudo aqui na TAG, né? Fazemos aí uma avaliação e após isso uma psicoeducação. Ou seja, o que o transtorno no caso, como que funciona a mente, o comportamento de uma pessoa com ansiedade. Então isso tudo é psicoeducação, a pessoa vai se informando, e eu costumo falar que quando você vai conhecendo o seu inimigo, você já vai se fortalecendo e ao mesmo tempo já é ali um passo e tanto para a vitória. Um outro ponto, né, já partindo para uma intervenção mais concreta, comportamental, a respiração diafragmática é uma prática muito comum para vários quadros. Ela serve como um relaxamento, né? Você tem ali todo um mecanismo ali que vai ativar o sistema nervoso parasimpático e, consequentemente, galgar ali um alívio
para aquilo que pode ser interpretado como uma ameaça. Então, assim, é uma técnica muito interessante. Claro que há casos que somente uma respiração não basta, mas eu falo que a respiração é para a vida. Então, mesmo que a pessoa hoje não consiga por um estado grave, pode ser que assim que ela possa, ela veja já uma eficácia muito grande. Bom, a questão das preocupações, né? Então a gente pode pensar que há problemas, há preocupações que vão ter ali uma solução, outras não vão ter uma solução, algumas são irreais. Eu até vou deixar depois, né, você pode conferir na leitura da carta que eu escrevo, um exercício que está lá no finalzinho, que fala sobre o real controle das coisas. Basicamente, como que funciona? Uma coluna daquilo que de fato tenho controle e daquilo que eu não tenho. Então você tem ali uma situação, um problema, você coloca no papel e você vê, isso tem uma solução que cabe a mim? Pode ser que sim, ou às vezes não. Então colocar no papel também é uma coisa muito interessante, tá bom? Outra forma, a gente pode pensar, outra técnica, que envolve mesmo esse caráter cognitivo comportamental, o auto-monitoramento. Na terapia cognitivo-comportamental é muito comum o registro de pensamento disfuncional. Então, aquilo que porventura, eu pego ali um evento, eu vou ali como que destrinchando o que eu pensei, o que eu senti, como que eu me comportei. Então, de fato, também a ideia é fazer com que eu vá entendendo os gatilhos, o que eu estou pensando, como que eu estou me comportando, para entender como que esse ciclo todo de ansiedade, né, é feito a manutenção dele, tá bom? Outro ponto da ansiedade é uma intolerância à incerteza. Então, no tratamento, o paciente também é convidado a ir se habituando às pequenas incertezas da própria vida, do dia a dia dele mesmo, né? Imagine uma gangorra, né? Então, tem até alguns autores que usaram esse exemplo, eu achei muito interessante. Você, a fim de fazer com que as incertezas diminuam, eu fico ali muito hipervigilante, eu fico muito ansioso. Há uma excitação emocional muito intensa. Mas, por outro lado, a fim de que a excitação emocional diminua, alguém evita algo, mas por outro lado aumenta a incerteza. Então você não consegue ter esse equilíbrio, a gente pode almejar ele, de se habituando à incerteza, ao mesmo tempo que eu vou sabendo conduzir mais essa excitação emocional. Então a ideia é sim, é equilibrar uma certa hipervigilância, uma excitação emocional com uma incerteza. Eu acho que faz sentido a gente pensar assim. Então sim, a gente pode pensar como que as oportunidades para isso estão na própria vida do paciente ou da paciente. E durante o atendimento a gente vai trabalhando isso com mais calma, com mais detalhes também. Uma segunda forma é o medicamentoso. E eu sempre gosto de pensar e falar que há pessoas que têm uma resistência com o medicamento e há pessoas que têm uma resistência com a terapia, né? Então, olha só que engraçado. Mas o fármaco ele é muito interessante, é muito importante, às vezes, dependendo do quadro, porque há pessoas que vão ter uma excitação emocional tão grande, mas tão grande, que não conseguem vir para a terapia, que não conseguem ali mesmo ter uma razoável força para se manterem bem. Então isso vem, o medicamento vem em auxílio. Claro que não há os medicamentos perfeitos, mas eles melhoraram muito, graças a Deus. Então assim, você vai ter aí algumas classes, eu vou só apontar porque não é minha área de atuação. Os antidepressivos, os ansiolíticos, os inibidores de recaptação de serotonina e por aí vai.
Então, assim, claro que um bom psiquiatra, ele vai saber dar as dosagens adequadamente e o paciente vai ter ali um tratamento muito eficaz. Muito bem, já partindo para o último ponto dos tratamentos, ou do tratamento, né? A gente pode pensar nas boas práticas e estilo de vida. Então, quais são os pontos que a gente pode pensar? Então, a gente pode pensar aqui, ó, o cuidado consigo. Então, uma rotina de sono, organização da própria vida, daquilo que está no meu controle, coisas que de fato irão mudar, que precisam mudar, exercícios físicos, uma boa alimentação, o sono, tomar um sol, se movimentar mesmo. Então isso tudo parece algo muito simples, mas com certeza colocado em prática faz a diferença e de forma muito grande, está bem? Muito bem, nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. E fica mesmo aí a dica, o conselho de que um diagnóstico bem feito de um dos transtornos da ansiedade ajuda a gente para um tratamento mais eficaz, mais certo mesmo. Então, assim, se esse vídeo fez sentido para você, mais uma vez peço que você curta, compartilhe, se inscreva, comenta aqui embaixo o que você achou. E também vou deixar alguns vídeos aqui para você dar uma olhada depois, tá bom? Até mais.